Eu tenho quase 20 anos de trabalho com software como serviço. Eu comecei em 2006 a trabalhar com software como serviço e eu quero falar sobre 10 lições de SaaS que eu aprendi durante esses 20 anos. Meu nome é Dave, eu Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de SaaS. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa um curtir, porque isso ajuda bastante a ter um alcance maior do vídeo, né? E se tu quer que eu continue falando sobre esses assuntos aqui, curte aqui que isso me ajuda bastante. Primeira lição, então. Vamos conversar agora, porque são 10 lições, eu tenho que falar tudo. E essa é a segunda vez que eu gravo o vídeo hoje, porque deu erro, encheu o HD aqui, porque eu já gravei muito vídeo, esqueci de deletar vídeos passados e eu já estava na metade da gravação desse vídeo e aconteceu de trancar o computador aqui, então vamos começar de novo. A distribuição importa mais do que o produto. Eu vejo que muito empreendedor de primeira viagem se preocupa demais com o produto. Inclusive tem a frase, eu já vi a frase pela internet, que a preocupação do empreendedor de primeira viagem é o produto. De segunda viagem, aquele cara que já desenvolveu um SaaS e vendeu o SaaS depois, a grande preocupação dele é com distribuição. Porque distribuição é o que realmente faz o teu software como serviço crescer. As pessoas imaginam muito que basta fazer um software, colocar na internet, ligar o Stripe ali para começar a vender e pronto, já começa a ganhar dinheiro e é isso, né? Meu software é tão legal, é tão bom que as pessoas vão se impressionar tanto que eles vão usar e ainda eles vão contar para todos os amigos deles e dessa maneira eu vou ficar rico muito rapidamente. Mas não funciona dessa maneira. Distribuição importa muito, não é à toa que o Microsoft Teams, que é um software ruim, tão ruim que chega a existir memes na internet falando mal do Microsoft Teams, superou o Slack. Por que o Microsoft Teams superou o Slack? Porque a Microsoft tem distribuição e o Slack não tem o nível de distribuição que a Microsoft tem. Então, distribuição importa mais do que o produto. Se preocupa em montar a tua máquina de distribuição do teu software. Segunda lição aqui. Freemium só funciona se for bem planejado. Qual é o problema do freemium? Freemium pode ser uma boa estratégia, mas só funciona se for bem planejado. Muitos SaaS falham porque sua versão gratuita não converte em usuários pagantes. Olha os problemas que o freemium tem, se tu não fizer direitinho, se tu não planejar. Primeiro, digamos que a versão gratuita oferece demais. Se a versão gratuita oferece demais, significa que o usuário não tem motivos para ir para a versão paga. Então é um problema a versão gratuita oferecer demais. A versão gratuita oferece de menos. Também é um problema. Se a versão gratuita oferece de menos, o freemium não vai funcionar porque as pessoas vão entrar, se cadastrar, olhar, não tem tanto valor aqui nesse freemium, por que eu vou usar esse software? Então, se o freemium oferece de mais, tem problema. Se o freemium oferece de menos, tem problema. Também, outro problema que o freemium pode enfrentar é a falta de incentivo claro para a pessoa fazer o upgrade, né? Por que eu vou subir de plano? Se eu não tenho motivo para isso. Estou usando, estou no dia a dia ali, mas não existe uma propaganda, não existe um incentivo, não tem uma funcionalidade ali que eu perceba valor para realmente subir de plano, então isso também é um problema. Outro problema, a experiência do usuário ruim na versão gratuita. Tem algo errado, tem muita propaganda. Às vezes eu vejo que tem muito software gratuito que eles entopem de propaganda, ou tem alguns elementos ruins no software que tem bugs, né? Tem algo que na versão gratuita que realmente atrapalha o uso e as pessoas não veem motivo para ir para a versão paga, porque a experiência não foi boa. Por exemplo, a propaganda. A propaganda, existe o problema de, se tu tem um fluxo de gente tão grande que vale a pena a propaganda, por exemplo, colocar um AdSense, então significa que se tu tem esse fluxo de gente tão grande, se tu colocar um plano pago, só o plano pago já pagaria muito mais do que a propaganda, porque a propaganda paga muito pouco. Então, não vale a pena se tu tem um fluxo muito grande de gente. E não vale a pena se tu tem um fluxo muito pequeno de gente, porque tu não estaria ganhando o suficiente com propaganda. Então, não vejo por que colocar propaganda. Outro problema
do freemium. O freemium pode ser que esteja trazendo as pessoas erradas, né? A segmentação inadequada. Digamos que no freemium tu está trazendo pessoas que não comprariam o plano pago, não comprariam um plano mais caro. Então, pode acontecer de tu estar trazendo as pessoas erradas justamente porque tu está dando a versão gratuita, né? Então, existe esse problema da segmentação inadequada. Então, esses são os problemas do freemium e o freemium só funciona se for bem planejado. Terceiro problema aqui, churn pode matar o seu negócio. Terceira lição, churn pode matar o seu negócio. Reduzir cancelamento é mais importante do que trazer novos clientes. E eu te entendo, eu gosto de marketing, eu gosto de trazer novos clientes, eu gosto de ficar pensando em meios de geração de leads. Como que eu vou gerar mais leads para minha empresa para vender mais? É o meu pensamento sempre. E imagino que, da maioria dos empreendedores também, eles preferem trazer novos clientes do que ficar pensando em meios de manter esses clientes. Mas a gente tem que manter. Imagina um balde furado. Né? Aquela água saindo por baixo, não importa o quanto de água tu coloque ali, vai estar vazando água por baixo. O churn serve muito bem nessa analogia. E imagina que tu já tem muitos clientes, é a pressão da água. Se tem muita água, vai sair mais rápido também o número de clientes por baixo, ali a água por baixo. Né? Então é uma analogia perfeita o balde furado. Então o que a gente tem que fazer? Diminuir o tamanho daquele buraco ou, se conseguir, até tapar aquele buraco ali para simplesmente não vazar mais água, não ter churn na tua empresa. Adquirir cliente é mais caro também, né, do que reter cliente. Reter cliente é mais barato. E churn tem um impacto muito grande no LTV. LTV é o Lifetime Value. Seria quanto que o cliente deixa de dinheiro na tua empresa durante todo o tempo de vida. Quanto maior o churn, menor o LTV. Então, é algo que a gente tem que cuidar muito, é evitar o cancelamento. Tu já ouviu falar em churn negativo? Existe churn negativo. Na plataforma Vivendo de SaaS, eu tenho uma aula só sobre como evitar cancelamento, que eu falo sobre churn negativo. O que é o churn negativo? O churn é o dinheiro está saindo, né? Tá indo embora com os clientes. Churn negativo é quando os clientes crescem tanto, a tua carteira cresce tanto, que mesmo que tenha alguns cancelamentos, no final a receita recorrente aumenta conforme o tempo. Isso é o sonho de toda empresa de software como serviço. Se tu quiser aprender mais sobre como diminuir o churn, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem o link para a plataforma Vivendo de SaaS e tem essas aulas. Outro problema do churn é dano à reputação do teu software. A pessoa entrou, cancelou e, muito provavelmente, tu não demonstrou valor para ela e por isso acontece o churn e isso pode acontecer da pessoa sair falando mal do teu software. Então, o churn também tem um dano à reputação do teu software, né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar muito. Outra lição aqui, preço baixo não garante sucesso. Eu vejo isso acontecer demais, das pessoas querem lançar o software, elas não sabem que preço, como precificar um software, então elas querem vender muito barato para ter muitos clientes e imagino que dessa maneira eles vão conquistar uma base grande de clientes e sobreviver dessa maneira. E o grande pensamento é: eu vou copiar um software de um concorrente e vou vender ele mais barato. Eu vejo que muito empreendedor tem essa linha de raciocínio e não funciona muito isso. Tá? Deixa eu te falar que preço baixo não garante sucesso. Tu tem que se preocupar com a precificação do teu software. E como que tu consegue cobrar mais caro pelo teu software é demonstrando mais valor, né? Tem que existir uma percepção maior de valor pelo teu cliente. Isso tu alcança de diversas maneiras. Primeiro é com um marketing melhor, demonstrando meu maior valor, com um marketing melhor, com o planejamento do teu produto, com o planejamento da precificação do teu software. Existem coisas como ancoragem de preços. Tem um monte de coisas que tu pode fazer para conseguir cobrar mais caro do teu software. Também existem meios diferentes de cobrar teu software. Tu pode cobrar por usuário, por plano e por uso. E tu pode usar esses 3 níveis de precificação para ganhar mais por cliente. E eu explico tudo isso na plataforma Vivendo de SaaS, né? Não vou entrar muito a fundo aqui, mas também tem uma aula sobre precificação de software na plataforma Vivendo de SaaS. Outra coisa que
acontece se tu cobrar barato demais, que as pessoas acabam não confiando no teu software, eles vão desconfiar. O que está acontecendo? Por que esse software é barato demais? Será que essa empresa não vai quebrar amanhã e não vai fugir com todos os meus dados da minha empresa? Existe essa preocupação pelos usuários, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço aqui na nossa empresa é a gente cobra contrato de fidelidade. A gente trabalha com 12 meses de contrato. No início, eu imaginei que a gente teria muito menos vendas por causa do contrato de fidelidade. Tu sabe que isso acabou não acontecendo assim porque um dos argumentos que a gente usa para fazer com que a pessoa assine o nosso software é: nós temos um contrato de fidelidade. Todos os nossos outros clientes têm um contrato de pelo menos 1 ano conosco. Isso significa que a nossa empresa é mais estável que o concorrente, que todos os clientes dele podem ir embora do dia para a noite e a empresa deles quebrar. Então, a gente acaba gerando mais confiança para o cliente. Então, o contrato gera mais confiança com o cliente. O preço um pouco maior também gera um pouco mais de confiança para o cliente. Porque pensa bem, se esses caras estão me cobrando esse preço aqui e eles confiam que vão vender esse preço, esses caras aqui, muito provavelmente, é uma empresa mais estável. Então, existe uma relação direta entre precificação do teu software e esse status, né, essa confiança que o cliente vê da tua empresa. Claro que a gente sempre tem que achar um balanço. Se cobrar caro demais também tem problema. Se cobrar barato demais também gera uma desconfiança do cliente. Outra coisa, então, a próxima lição aqui seria: dá para começar pequeno. Tu não precisa começar com um software gigantesco, cheio de funcionalidades. Tu não precisa ter um escritório gigante com um monte de funcionários, um monte de programadores. O teu software não precisa ter um monte de funcionalidades para começar e nem precisa ter um monte de dinheiro para te colocar em propaganda paga para começar a crescer. Tu pode começar pequeno. Tá? Aqui o eGestor começou pequeno, a gente gastava R$300 por mês em propaganda paga para começar e era o que a gente tinha disponível de dinheiro para colocar em propaganda paga. E a gente foi crescendo. O SaaS tem a possibilidade da recorrência, então, de grão em grão, a galinha enche o papo, que tu vai juntando cliente, no próximo mês tu tem mais clientes. Se o teu churn não for absurdo, tu vai conseguindo crescer dessa maneira e tu vai acelerando, né? Tu vai usando aquele capital que tu ganhou para reinvestir na tua própria empresa e crescer bastante, né? É assim que tu pode fazer. E então tu pode muito bem crescer pequeno. Um exemplo de crescer pequeno, de começar pequeno, né? Crescer pequeno, é o Peter Levels, que ele é um empreendedor holandês. Ele faz SaaS, ele tem vários SaaS multimilionário, ele é multimilionário hoje, com SaaS que ele não tem equipe, é ele trabalhando, ele que desenvolve, ele coloca para vender. Eu acho que ele tem um cara só que cuida dos servidores dele, só isso. E ele faz com SQLite, ele usa de banco de dados, né, para as ferramentas dele e para milhares de usuários. Ele desenvolve em PHP, é ele desenvolvendo sozinho. E recentemente até ele fez um jogo e começou a vender e está sendo muito falado. Até o Elon Musk falou do jogo que ele fez usando inteligência artificial. Bem interessante o joguinho que ele fez. E ele fatura mais de 3 milhões por ano. A última vez que eu vi, de repente até está mais agora o faturamento que ele tem trabalhando absolutamente sozinho. Então dá para começar sozinho, dá para começar pequeno. SaaS tem essa vantagem. Próxima lição aqui, tu pode pivotar o teu software e pivotar teu software pode ajudar até a salvar o teu negócio. O que seria pivotar? Tu começa fazendo uma coisa e percebe que pode ir para outra direção. Um exemplo é o Slack. O Slack começou como um jogo. Na verdade, não era o Slack, né? Eles estavam desenvolvendo um outro jogo, acho que o nome era Glitch, o jogo que eles estavam desenvolvendo. O jogo não deu certo, mas, ao mesmo tempo, eles desenvolveram uma ferramenta interna de comunicação, que era o Slack. E quando eles perceberam que o jogo não ia fazer sucesso, eles começaram a vender o Slack, que é o software, é um chat interno, de comunicação interna para a empresa. E acabou dando muito certo, cresceram muito. É um dos SaaS que mais cresceu na história, assim, rapidamente. E depois eles venderam esse software para Salesforce. E eles pivotaram, né? Eles mudaram de direção, eles usaram uma tecnologia que eles desenvolveram internamente e
foram para outra direção. Outro exemplo de empresa que pivotou é a própria Intel. Não é software como serviço, mas é muito interessante a história deles. A Intel, eu acho que era lá na década de 90, eu li o livro deles, mas faz tempo que eu li, então eu não tenho na minha memória tudo, os detalhes, né, do que eu li. Eles faziam memória para computador e não estava dando certo porque tinha muito concorrente fazendo memória de computador. Eu acho que os japoneses faziam memória muito mais barata do que eles e eles estavam fazendo nos Estados Unidos, era caro, não estava dando para concorrer com os japoneses ou com os chineses, não sei. E o CEO da empresa estava conversando com outra pessoa de dentro da empresa, dizendo: se os donos da empresa, os acionistas da empresa decidirem me demitir como CEO da empresa, o que será que o novo CEO faria? E o outro cara falou o seguinte: eu acho que o novo CEO iria para o lado de vender microprocessador e não memória. Daí ele disse assim: então vamos fazer exatamente isso. E eles se direcionaram para trabalhar com microprocessador porque não tinha tantos concorrentes assim, era algo muito mais difícil de fazer e eles cresceram muito por causa dessa mudança dentro da empresa deles. Então, tu pode pivotar a tua empresa se não está dando certo para um lado, abre a mente, abre os olhos para ver outras possibilidades de usar as tecnologias que tu tem ou vender para outras empresas o que tu tem. De repente, não é necessariamente o produto, mas tu pode vender para um outro público-alvo, né, o teu software. Então, tu pode fazer isso, pivotar a tua empresa e ganhar dinheiro. Próxima lição aqui: venda antes de desenvolver. Tu pode vender antes de desenvolver teu software e economizar muito tempo. Eu já cometi o erro de desenvolver um software inteiro e no final não consegui vender aquele software, né? Então, tu pode evitar isso. Como que tu pode fazer? Vai, visita cliente, tenta vender teu software sem ter teu software. Diz que está no projeto, que tu precisa de capital para desenvolver. E, inclusive, eu já ouvi falar de empresas que começaram da seguinte maneira: eles prometem o software, eles cobram por aquele software, a empresa vai pagar o software, no momento que eles vão pagar, eles dizem: não quero o dinheiro porque o software ainda não está desenvolvido. Mas eles validaram a ideia, eles mostraram o que eles querem desenvolver, ou eles mentiram que já tem o software, né, no caso, a pessoa vai pagar e eles não aceitam o dinheiro. Por que isso? Para validar. Será que... Porque tem muita gente que vai te falar que quer, que gosta do software, que está interessado no software, mas só é válido mesmo se tem alguém disposto a pagar pelo software. Então é algo que tu pode fazer, vender antes até de desenvolver. Tu pode, inclusive, criar a landing page do teu software, fazer as telas do software, pagar um pouco de propaganda paga para validar, pessoas entrando no teu site para ver se tem pessoas interessadas, ou tu só pode, em vez de fazer isso, tu faz as telas do teu software, tu consegue fazer no Figma, tu consegue fazer, sei lá, no ferramentas como Bubble, como Flutterflow, tu não precisa fazer o software nessas tecnologias, mas tu consegue fazer as telas do teu software nessas tecnologias, vai em possíveis clientes, mostra o software e vê o nível de interesse das pessoas e vê também se eles estariam dispostos a pagar por aquele software. Então, tu pode vender antes até de desenvolver o software. Isso vai te economizar muito dinheiro. Vai, inclusive, se as pessoas querem pagar, tu vai entender mais sobre o cliente. Eles estão dispostos a pagar, mas, de repente, não necessariamente exatamente como tu imaginou teu software. Pode ser que seja um pouquinho diferente do que tu imaginou. E, dessa maneira, fazendo as telas do teu software, pode ser que tu aprenda muito mais do que realmente desenvolver todo um software, ficar 6 meses, 1 ano desenvolvendo um software para só depois descobrir que não era bem isso que os clientes queriam. 8ª lição aqui: os clientes sempre pedirão mais funcionalidades e isso não significa que tu tem que desenvolver todas as funcionalidades que os clientes te pedem. Tu não precisa desenvolver tudo. Inclusive, aqui, a gente tem aqui na nossa empresa o pensamento de todo pedido de nova funcionalidade, a primeira resposta ao cliente tem que ser não. Eu aprendi isso com a empresa Basecamp, com o livro Getting Real. A primeira resposta é sempre não para o cliente. Por quê? Porque se tu for aceitar tudo que é pedido de nova funcionalidade, é um trabalho infinito
tu nunca vai conseguir resolver tudo e teu software vai virar um monstro. Então, a primeira resposta é sempre não. Eles até brincam no livro Getting Real, que tu já viu aquele filme Clube da Luta, que para um soldado entrar daquela organização lá que eles criaram do Clube da Luta, do filme, eles ficavam na porta durante uma semana, sol, chuva, quietos lá esperando serem aceitos. Então, uma funcionalidade tem que ser tratada dessa maneira. Deixa essa funcionalidade brigar para entrar no teu software. Deixa vários clientes pedirem aquela funcionalidade para depois tu pensar em desenvolver. Né? Uma funcionalidade realmente tem que brigar para entrar no teu software. Tu é como se fosse um curador de um museu. Tu tem milhares de obras para colocar na parede, mas tu simplesmente não pode colocar milhares de obras na parede. Tu vai ter que escolher algumas. Tu vai ter que escolher quais funcionalidades vão entrar no teu software. Então não sai desenvolvendo tudo que teus clientes pedem. Pensa bem, estuda bem, deixa teus clientes brigarem por essas novas funcionalidades. É assim que a gente deveria organizar a nossa empresa, porque senão o trabalho é realmente infinito e insustentável. Próxima lição aqui, quem não é visto não é lembrado. Cria uma audiência para o teu software, né? Começa a criar uma lista de leads, pega e-mail dos clientes, pega grupo de WhatsApp, tenta colocar pessoas dentro de grupos de WhatsApp, seguidores no Instagram, seguidores no YouTube, seguidores no Facebook, seguidores no Twitter, tenta criar uma audiência, porque quem não é visto não é lembrado. E com isso tu vai mandar conteúdo para as pessoas, de vez em quando tu manda uma propaganda. Então, tenta se mostrar para as pessoas. Eu tenho uma cunhada que ela revende joias, né? Ela viu ali, ela tem um emprego e ela quis começar a revender joias. Então, o que ela faz? Ela pega fotos das joias, né, que o fornecedor manda para ela, e ela cria um grupo no WhatsApp com alguns amigos dela, e ela manda as fotos, sei lá, uma vez por semana para aquele grupo de pessoas, para tentar vender. Ela criou uma audiência. Eu disse para ela, inclusive, tenta criar uma meta de pessoas que tu vai adicionar dentro desse grupo. A cada momento, como ela trabalha, ela tem um outro emprego, conversa com as pessoas nesse outro emprego e tenta pegar o WhatsApp delas e colocar naquele grupo ali. E com o tempo, vai enchendo aquela lista e quanto mais pessoas vendo, maior a probabilidade de vender. Inclusive, por exemplo, aqui no Vivendo de SaaS, eu tenho grupos no WhatsApp, que eu adiciono pessoas no grupo do WhatsApp, eu tenho lista de e-mails, tenho grupo no Telegram para mim fazer propaganda dos vídeos, tenho seguidores do YouTube, tenho seguidores no Instagram, tem o grupo do Facebook, a gente tem um grupo no Facebook, e dessa maneira eu crio um conteúdo novo, eu espalho para todos esses grupos que eu tenho, e dessa maneira mais pessoas assistem os meus vídeos aqui. Então, tu tem que tentar criar essa audiência. Quem não é visto não é lembrado. E última lição aqui, 10, persistência é essencial. Um SaaS cresce de forma acumulativa. O tempo joga a favor de empreendedores persistentes. E eu sei que às vezes é decepcionante, a gente vende uma conta esse mês, daí fica um mês, não vendeu nada, às vezes tem um churn e dói muito o cancelamento, mas persistência. Tem muito influenciador aí na internet falando de ficar rico do dia para a noite, que tu faz alguma coisa e vende, enlouquece ali e vendeu e tá muito rico muito rapidamente, mas a vida real é diferente. Só que o SaaS tem a vantagem de que tu vendeu esse mês, muito provavelmente tu vai ganhar de novo mês que vem e no próximo mês. A não ser que teu software seja muito ruim, que tu tenha um cancelamento muito grande, realmente não dá para crescer. Mas se tu está fazendo um trabalho direitinho, se o teu software é bom, se tu está tentando entender o cliente, se tu está demonstrando valor para o teu cliente, é o que eu já falei anteriormente de grão em grão a galinha enche o papo. Tu vai conquistando cliente esse mês. Digamos que tem um mês que tu teve pouca venda. Ou teve, sei lá, muito feriado, teve carnaval, tu não está vendendo naquele momento, mas tu tem os clientes do mês anterior. Pensa a vida de quem é vendedor e todo mês tem que conquistar novos clientes, porque se ele não conquistar novos clientes, ele não ganha o comissionamento dele, ele não fecha as metas dele. O SaaS, tu tem que estar sempre vendendo também, mas tu tem a garantia dos clientes do passado, né? Tu tem a recorrência, e isso é muito legal. Então, tu tem que pensar sobre isso, né? De grão em grão, tu vai crescendo. Cada novo cliente aumenta a receita de forma contínua.
né? Se você tem 100 clientes pagando R$ 20 por mês, o MRR é de 2.000, tu está ganhando 2.000 por mês, e o próximo mês, se tu vender mais um pouco, vai crescendo. Então, tu tem que se preocupar com a retenção do teu software, tentar fazer upsell os clientes antigos. Tu pode fazer upsell, tentar vender um plano maior para o cliente antigo, né? Tu conquista novos clientes, tu faz upsell de clientes passados, tu evita cancelamento e dessa maneira o SaaS tem essa possibilidade acumulativa de crescimento, né? Não é à toa que SaaS é o melhor negócio do mundo. E é isso por hoje, são essas 10 lições que eu deixo aqui para vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Dá uma olhada então aqui na descrição do vídeo sobre a plataforma Vivendo de SaaS. Lá eu ensino sobre precificação de software, sobre processo de venda, tem o treinamento que eu dou para os vendedores aqui da nossa empresa, tem o treinamento lá, tem áudios reais de ligação dos nossos vendedores para clientes, para te aprender sobre processos de venda, tem o microcurso de MicroSaaS e mais um monte de conteúdo lá disponível na plataforma Vivendo de SaaS. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Deixa um comentário aqui embaixo falando se concorda ou discorda de mim em algum ponto aqui que eu falei e nos vemos nos próximos vídeos.